Um salve aos colegas amantes das ciências penais. Meu nome é Felipe Machado e esse é o Direito Criminal Hoje. O Direito Criminal Hoje é uma iniciativa minha e do professor Alexandre Moraes da Rosa, que também é magistrado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e é um projeto no qual se busca a reflexão sobre questões do direito penal e do processo penal. Vamos aqui discutir e analisar decisões judiciais, questões de concurso, bem como os temas críticos envolvendo as ciências criminais. É um projeto que está em fase embrionária, esse é o nosso primeiro vídeo, então desde já eu já faço as ressalvas quanto à melhora da qualidade no desenvolvimento dos nossos vídeos e dando o pontapé inicial aqui em Belo Horizonte, que daqui a pouco vou receber um passe, lá de Florianópolis, onde está o meu amigo ilustríssimo Alexandre Moraes da Rosa, vou aqui fazer o primeiro comentário sobre um tema que me atormenta na análise sobre o processo penal. Esse tema foi sugerido também por uma pessoa aqui no Facebook, que é o Luan Veloso, obrigado Luan, que foi o primeiro a requerer uma discussão, uma reflexão, tanto minha quanto do Alexandre, em relação ao tema prisão preventiva. Sobre esse tema, eu já tive a sorte de escrever um livro em companhia da professora doutora Flaviana de Magalhães Barros, que se chama Prisão e Medidas Cautelares. E a partir de uma pesquisa empírica no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, chegou-se à conclusão que, mesmo após a edição da Lei 12.403 de 2011, que é a chamada Nova Lei de Prisões, que inseriu no processo penal brasileiro, no Código de Processo Penal, as medidas cautelares pessoais diversas à prisão. Antes dessa lei, existiam duas situações. Ou o indiciado acusado respondia ao processo preso, ou em liberdade plena. Hoje isso acabou. Entre esse anterior binômio prisão-liberdade, hoje existe um leque de opções, que são as medidas cautelares diversas à prisão previstas nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal. Dentre essas medidas, eu cito algumas, a título de exemplo, como monitoramento eletrônico, a entrega de passaporte, a obrigação de comparecimento periódico em juízo, a prestação de fiança, bem como outras que se encontram nesses dois artigos. Mas uma questão interessante é a seguinte: mesmo após a edição dessa lei, que dentre o pano de fundo da sua edição foi a de diminuir o número de presos provisórios que existiam no Brasil, que em 2011 beiravam, o número de presos no Brasil beirava em torno de 550 mil presos, sendo que desse número 200 eram presos provisórios, ou seja, que ainda não tinham contra si uma sentença penal com trânsito julgado. Hoje, em 2014, a partir de dados apresentados pelo CNJ, tem-se que a população carcerária no Brasil aumentou para 700 mil presos. E desse número, o percentual de presos provisórios não diminuiu. Ou seja, mesmo com a criação de uma lei que prevê medidas cautelares pessoais diversas da prisão, que tinha como um de seus objetivos diminuir a população carcerária no Brasil, isso não ocorreu. E por quê? Dentre as possibilidades de explicação para esse fenômeno, tem-se muito essa sensação de impunidade que ainda impera no Brasil, esse sentimento punitivista, que infelizmente ainda assola uma boa parcela da magistratura. Nesse sentido, ao invés de decretar essas medidas cautelares diversas da prisão, a maioria dos magistrados continua optando pela prisão preventiva, como uma medida adequada diante do caso concreto. Contudo, isso é feito sem avaliar concretamente as nuances, as circunstâncias desse caso, privilegiando, infelizmente, ainda a prisão. Uma outra questão que chama atenção diz respeito a essas próprias medidas cautelares diversas do cárcere. Por exemplo, é muito comum que hoje, quando um operador do direito, vamos colocar um defensor, ele impetra um habeas corpus, ele requer a revogação de uma eventual prisão preventiva ou a sua substituição por uma medida cautelar diversa da prisão.
O que muitas vezes tem ocorrido é, em casos nos quais é inviável a aplicação de qualquer medida cautelar pessoal no processo penal, e dentre elas a própria prisão, que possui natureza jurídica similar à das medidas dos artigos 319 e 320, mesmo assim, mesmo diante da ausência dos requisitos dessas medidas, o tribunal, ele revoga a prisão, mas impõe as medidas cautelares diversas da respectiva prisão. Ou seja, de mãos abanando, o acusado não sai. Mesmo não havendo os requisitos das medidas cautelares como um todo, o tribunal revoga a prisão, mas deixa uma medida, mesmo ausente dos seus requisitos. Isso é uma questão técnica, falha, que acontece ainda com muitos magistrados. Então, desde já, eu deixo esses temas para reflexão, para discussão, porque uma das metas do direito criminal hoje não é apresentar somente as respostas, porque nós não as temos, mas simplesmente fomentar e apresentar reflexões, discussões que possam contribuir com o debate no círculo prático e acadêmico das questões que tocam efetivamente o direito e o processo penal. O meu abraço e agora, manda o seu, Alexandre.